Bem, meus irmãos, agora eu vou ler aqui uma página aberta, nós sabemos, nunca é ao acaso, né? Desta obra, Caminho, Verdade, Vida, né? Uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Mensagens ditadas por Emmanuel. Então é o capítulo 109, acharemos sempre, porque qualquer que pede, recebe. Né? Isso é muito, eu acredito muito nisso. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. Lucas capítulo 11, versículo 10. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se dos desconfiados, dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé a que se acolhem. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram efetivamente além das desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Uma mensagem muito bonita, capítulo 109, desta obra, Caminho, Verdade e Vida. Agora, meus irmãos, nós vamos prestar a máxima atenção, são 19h30 exatamente, ao nosso irmão José Soares, que vai nos falar sobre o capítulo 9 do Livro dos Médiuns, dos lugares assombrados. Que ele seja muito inspirado e participemos com ele. Por isso estamos começando antes. Não é? Então, vamos lá, meu irmão. Acho que isso aqui é esse aqui, né? Se você quiser o outro, não. Boa noite a todos, encarnados, desencarnados que aqui se encontram. Sejam nossas primeiras palavras sempre de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão à nossa muito amada doutrina espírita. Saudamos todos aqui reunidos, saudamos de forma particular e especial a direção espiritual da casa, que tão cuidadosa, tão zelosa, nos aguarda com este ambiente tão acolhedor. Então, dos lugares assombrados, Kardec busca uma linguagem propícia à época, uma época tão mística que as pessoas acreditavam até que as mesas falavam, né? E tem uma introdução que diz: as manifestações espontâneas que em todos os tempos se hão produzido e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença
em certas localidades. Constituem a fonte da crença na existência de lugares mal assombrados. Persistência e querer, de forma ostensiva, mostrar sua presença. Me lembro de um trabalho que nós participamos lá no Leon Denis, que o endereço foi chamado, seria um condomínio. Quando o Espírito se nos apresentou materializado, era um terreno enorme, uma casa velha, com muito terreno para frente, para os fundos. Ele se apresenta sem camisa, agarrado com um balde de metal sem as alças. Aquele balde estava cheio de moedas, e ele apertava no peito. E eu dei passividade ao espírito. Quando ele foi deslocado, meus braços doíam, e embora a gente vá para o trabalho composto decentemente, eu fiquei com as marcas do balde aqui assim em mim. E o dirigente foi sendo intuído, dizendo a ele que aquilo foi no passado, aquele terreno foi vendido, e que hoje ali era um condomínio, e que ele não estava mais naquele local, e que os familiares venderam, enfim. Ele foi recebendo as informações e conversando. E a dificuldade dele entender, a persistência. Ele quis saber onde estava a documentação, em que cartório, quem fez, como é que venderam sem autorização dele, enfim. A página que Dionísio leu diz que o espírito vai buscar aquilo, vai encontrar aquilo que ele busca. O que é que um espírito desse poderia encontrar? O tempo passou, veio essa especulação imobiliária, esses grandes terrenos foram vendidos para grandes construtoras e condomínios sendo construídos, com certeza os seus herdeiros se beneficiaram de alguma forma. Ele estava ali, atemporal. Quem foi que vendeu o terreno, quem comprou, o terreno é meu. Então, às vezes, o espírito se torna obsessor de um determinado lugar por apego. Ele achava que aquele perímetro lhe pertencia. A gente, às vezes, não se trabalha, não se desapega, e depois vem nas mesas mediúnicas para ser esclarecido de que nós passamos. E o tempo também passou, e nós estamos retidos no mesmo lugar. Mas cadê a espiritualidade? Cadê Deus? Deixaram-no com o uso do seu livre-arbítrio. Ele estava ali mental, emocionalmente ligado. Provavelmente, naquele condomínio, ele se utilizando de médiuns inconscientes, de médiuns que não sabem que o são, e utilizando fluidos para uma série de situações. É a pergunta número 1. Eles se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Depende da elevação. O apego já é um sinal problemático. Apega-se é sinal que tem alguma dificuldade. Isso serve para a gente também, que é médium da casa espírita, que trabalha, e quem é que pode garantir que a gente não vá passar por situações complicadas? Nossa amiga Yara Cordeiro, que desencarnou recentemente, ela contava que ela foi atender um espírito no trabalho. Ele disse: não fale nada, eu sei tudo isso, Evangelho, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, Gênesis, eu também fui médium. Ela disse: eu não me sinto capacitada para dialogar com você, você já disse que sabe tudo, então eu vou deixar você refletir.
E ele, então, depois da reflexão, ele disse, realmente, eu sei tudo, só não aproveitei. Porque tem essa questão, há uma diferença entre o saber, o conhecer e o aceitar. A gente precisa diferenciar muito isso. E eles têm lugares de predileção. O lugar é a questão da mente, do espírito e a sua história diante daquela situação. Os contos de fadas dizem que eles preferem os cemitérios, as casas assombradas e à noite. A gente precisa desmistificar isso tudo. Porque espírito é o mesmo no inverno, no verão, independente da latitude, independente do clima. Se é manhã, tarde ou noite, ele pensa, ele sente, ele age, ele atrai. E o apego a determinada localidade, sendo sinal de inferioridade, constituirá igualmente prova de serem eles maus? Não necessariamente mal. A maioria desses espíritos que a gente atende, eles não são maus. Espírito mau, para a gente atender num trabalho desses, é muito complexo. O médium tem que ter uma aptidão especial, tem que haver uma estrutura mental, psicológica nesse médium, da direção encarnada também para acolher. E a gente está observando, de um tempo para cá, que esses espíritos altamente renitentes, esses espíritos predispostos ao mal, eles não estão vindo com frequência. A gente tem atendido muito espírito endurecido, porque está sendo dada a oportunidade àqueles a quem a espiritualidade percebe uma chance de uma melhoria. Porque é um desgaste fluídico no médium muito grande. Um espírito mau, uma carga emocional pesada, ele destrói o médium. A gente levanta depois, porque a casa é séria, o trabalho é de Jesus e tem uma estrutura. Senão, não levanta. Então, há um dispêndio fluídico muito grande. Agora, a gente tem percebido muito espírito perdido, sem esclarecimento, sem opção. Então, eles são trazidos porque nós temos núcleos na casa espírita para encaminhá-los. E essa questão do apego, até mesmo nós podemos ter. Não dou minha roupa, não mexe nos meus livros. Daqui a pouco desencarna. Vem visitar a casa. Olha André Luiz. Chegou, o retrato não estava mais, porque já tinha um outro lá. O diploma que ele tanto honrou, que era a moda nas décadas de 40, 50, 60, colocar diploma na parede, já tinha dançado também. O segundo nunca admite que se fale no primeiro ou na primeira. Então ele encontra um clima totalmente desigual. Vamos imaginar, isso é uma brincadeira, mas tem um fundo de lógica. Se ele encontra o segundo com uma roupa dele, um chinelo, e o que é que Clarencio diz para ele? Controla as emoções, você não está mais no corpo físico. Zélia tem direito a dar prosseguimento à sua vida. Você, no lugar dela, também faria isso. Imagine, década de 40, 50, uma sociedade altamente patriarcal, machista, uma mulher numa idade de 40, 50 anos, ainda jovem, não poder refazer sua vida. Zélia tem essa coragem. E o choque que ele leva é muito grande, porque o nosso amor é muito egoísta. Fulano é meu. É meu até que a morte passe e leve fulano. Duvido que a gente vá junto. Pode até fazer aquela encenação que se joga, mas não se joga não. Se cair lá dentro do túmulo, me chama o bombeiro aí para me tirar daqui. É complicado, hein? Tem encenação. Agora vai, você quer ir, fulano? Vou te empurrar.
chama o bombeiro, e faz aquele show. Então, essa questão toda, Kardec usa o termo assombrado, porque é um termo muito típico de uma época. Eu ainda sou da geração, e muitos que aqui estão, do lobisomem, do bicho-papão, do velho do saco, essas coisas todas para impactar a criança, para a criança ter medo, não ir para a rua determinadas horas, para a mãe ter um pouco mais de sossego também, e que hoje não vale mais. Essa criançada de internet, vovó, que bicho-papão é esse aqui? Ainda vai rir da cara da gente. Mas a questão que Kardec quer colocar aí, ela tem um único eixo, é o apego do espírito. É o espírito não saber se trabalhar. O que é que vai acontecer? Na hora de desapegar, porque a morte física vem para todo mundo, o retorno vem para todo mundo, ele não tem material de trabalho mental, emocional, nem tem vontade, que é a potência da alma, para se desligar daquilo. E muitas vezes gosta daquilo. A gente ouve muitos desses companheiros que são atendidos dizer, eu faço porque eu gosto. Então, é esse trabalho de desapego, de desprendimento, que o Evangelho está nos convidando. E é dificilíssimo, como dizia um colega meu. Dionísio, quer fazer alguma colocação? Está aí no invisível aberto? Então, tem qualquer fundamento que os espíritos frequentam, de preferências ruínas? Nenhum. Isso tudo são as fantasias que se criaram. Se o espírito tiver de perseguir, ele vai fazer aqui, em plena luz, e médiuns videntes vão perceber, médiuns mais sensitivos vão sentir, ele não está fazendo a questão de enganar. Tudo isso, ruínas, cemitérios, casas abandonadas, à noite, são questões que nós criamos de determinadas fantasias. E a gente também tem que apurar a situação. Eu tenho uma amiga de infância que o bisavô dela era médium, lá na abolição. Na época da espanhola, ele gastava 2 lápis por dia fazendo receituário. E ele era um médium muito crítico, muito respeitoso. E as sessões começaram a ser feitas na casa dele, inclusive nas décadas de 40, Estado Novo, perseguição da polícia. Ele teve que ser fichado na polícia, ter uma carteirinha de espírita. E o guia que trabalhava com ele, irmão Roma, disse, você vai fazer na sala da sua casa, na sala das reuniões, uma mesa de fundo falso. Se a polícia bater, desmonta, liga o rádio, abre as janelas. Até eles entrar, a casa lá nos fundos, você vai dizer que é uma reunião de amigos, ouvindo rádio, batendo papo, eles vão embora, depois vocês voltam. E ele fez isso algumas vezes. A polícia está aí. Desmontava, jogava os livros no fundo falso, eles chegavam da janela, nem entravam. Então ele tinha criação de animais, e o pessoal começou a dizer que o terreno estava mal assombrado. Ele disse, antes de perguntar aos espíritos, eu vou fazer uma geral nesse terreno. E tinha um barril jogado lá no jardim, e um peru entrou e ficou preso. Ele passava as unhas para pedir socorro, tentando sair. Ele meteu a mão, pegou a ave e disse aqui, o espírito assombrador. Isso é para mostrar, eu ia consultar espírito à toa. Primeiro a gente faz todo um levantamento material. Olha o espírito assombrador. Dá água a ele, dá comida, que ele fica bom. Então, a gente tem que ter esses critérios. Às vezes é um problema na eletricidade, às vezes é um ruído da rua, ou às vezes até um problema neurológico, que a gente precisa consultar um otorrino e ver o que está havendo
com a audição, o oftalmo para ver a visão, antes da gente colocar tudo na conta dos espíritos. Eles não têm essa preferência de tome fantasma. Os espíritos gostam da presença dos homens. Por quê? Eles precisam do nosso fluido. Eles não vão preferir árvore, animais. Eles também foram homens e mulheres. Eles gostam desse fluido que nós oferecemos. Qualquer trabalho mediúnico que nós venhamos a participar, a gente vai doar fluido. E a espiritualidade vai trabalhar com o fluido deles e com o nosso. O fluido é sempre misto. O que é que uma árvore vai oferecer de fluido ao espírito? Um animal. Agora, eles poderão imitar o grito de um animal, o sussurro. Muitos espíritos chegam naquela condição de animalidade, que também são espíritos que não estão vindo mais com determinada frequência. Na zoantropia, como coloca muito bem Hermínio Filomeno de Miranda, também são outros desgastes, não só físico quanto fluídico, porque você tem que fazer um trabalho na cabeça do médium, para o médium mandar para o espírito que ele não tem forma animal, ele tem forma humana. E trazer para a mente do espírito via médium que ele é um homem. E isso demora. Se o médium não tiver muito equilíbrio, se a concentração naquele dia não estiver muito segura, isso vai haver um desgaste muitíssimo grande. Quando quem está conduzindo o trabalho tem outras possibilidades mediúnicas, às vezes até vê o espírito. Diz, que tal você mentalizar aquele homem assim, aquela mulher assado, frito e ensopado, e o médium vai ter que ajudar também. Não pode ser um médium que fica insistindo naquilo e sem entrar no pensamento de quem está comandando o diálogo. Então, muitas vezes esses espíritos nem são trazidos por a gente não ter material para oferecer. Sabemos da diversidade dos caracteres. Podemos inferir a existência de espíritos misântropos que preferem a solidão? Claro que tem. Quantas pessoas estão vivendo encarnadas, não querem contato, não querem relação social. Muitas achando que a internet tem a solução para tudo. Um espírito desse desencarna, ele não quer companhia, ele não gosta, ele está misântropo porque ele sempre foi assim, ele não ficou porque desencarnou. Até aí, gente, tudo bem, ninguém quer colocar nada. Eu estou correndo um pouquinho por causa da hora, te chamo na pergunta 4, são 13. Quer falar, Dionísio? Gesilda, tem alguma colocação, alguma pergunta? Muito bem. Mostrando também que a imaginação é um fator feroz nessa história. O pensamento é criador, como diz Leon Denis. Então, às vezes, a pessoa com o pensamento fraco, ela facilita. E se o obsessor perceber que ela tem aquele pensamento, ele trabalha aquilo e muitas vezes comanda. A gente vê, às vezes, alguns casos que o cidadão está subjugado. O espírito diz, eu domino a mente dele. Dominou, já era. Eu faço ele pensar assim, eu conduzo. Está complicado. Se alguém está conduzindo, está complicadíssimo. As crenças populares guardam um fundo de verdade. Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? O fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Leon Denis nos fala no livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, que naquelas aldeias, no dia de finados, que era dia 1º de novembro, a igreja colocou para o dia 2, para que no dia 1º ficasse o dia de todos os santos, ou seja, aqueles santos que não têm um dia no calendário.
Foi uma manobra da igreja. Então, cada aldeia acendia uma fogueira e era vista da outra aldeia. Aquela fogueira era para sinalizar vida, continuidade, porque eles não acreditavam na morte. Isso lá, não sei quantos anos antes de Cristo, o povo druida. Então, a gente sempre acreditou em espírito. A gente vai lá no Velho Testamento, está cheio de fenômeno. A pitonisa de Endor e vários outros, cheio de fenômenos. Denis fala muito no livro do Invisível. O livro do Invisível, a gente considera até como uma continuação do livro dos Médiuns, uma ilustração de prática, porque Leon Denis foi um experimentador, Kardec foi o pesquisador. Leon Denis, Gabriel Delane, Ernesto Bozano, eles foram pesquisadores. Embora Denis tivesse um sentimento espírita muito forte, porque ele leu o Livro dos Espíritos aos 18 anos de idade, Bozano, Delane eram mais frios, ele foi também um experimentador. E o Delane, ele, para escrever aquelas obras, A Alma Imortal e aquela outra anímica da alma, que eu esqueci agora, Evolução Anímica, ele tinha que ter uma visão muito racional para que ele pudesse nos apresentar aquele material incrível, magnífico. Eu percebi, tem sim, eu percebi, lendo Evolução Anímica, as bases da teoria do Jorge Andréa, que ele desenvolveu muito, mas aquilo que Jorge Andréa desenvolveu está nos livros dele, né, sobre as camadas do perispírito. Você encontra isso em Delane de uma outra forma, trabalhada No Invisível, em Evolução Anímica. O Zimmermann também faz um trabalho fantástico sobre o perispírito, mas, como o Dionísio colocou bem, eles são alunos, eles vêm ampliando o pensamento do mestre. Kardec deu a ideia central, Delane se debruçou em cima dela e fez os desdobramentos, até porque as famílias eram amigas. Kardec, quando foi visitar Delane, que pegou o neném no colo, ele disse: um grande ícone do espiritismo está aqui. Então, a gente sabe que tem toda ali uma ligação espiritual até para permitir essa visão mais aprofundada. Quer falar? Você passa, por favor. Há espíritos que costumam reunir-se dias e horas que prefiram fazê-lo? Não, gente, eles não têm essa medida de tempo. Eles às vezes chegam, eles estão perdidos. Esse caso que eu contei, que se passou nesse trabalho que eu participei, o espírito não sabia nem que dia era. Na casa em que eu comecei, teve uma situação também muito interessante. Era uma noite de calor, os centros há 20, 30 anos atrás, ar-condicionado, nem pensar, né, gente? Era luxo, era janelão aberto mesmo. Gesilda conheceu a casa lá na Abolição. E algumas das meninas estavam com uma blusa com algum decote. Chegou um espírito, por uma médium muito segura. Depois a gente recebeu informação no mesmo dia. Ele havia desencarnado nos anos 20. E ele disse assim: eu não posso ficar nesse lugar. Essas senhoras aqui não são senhoras de bom tom. Uma mulher de bom tom, de família, ela não sai de casa mostrando braços e o colo. Então, esse lugar aqui não pode ser sério. Uma mulher elegante, de família, ela se cobre, ela não se expõe aos homens. E ele foi falando, eu fui pesquisar depois. Na época não tinha internet ainda.
Ele falou da boemia carioca. E depois o guia falou, esse espírito desencarnou nos anos 20, nós estamos há muito tempo tentando esclarecê-lo, ele não se permite. Depois de um longo trabalho, ele veio hoje. Vocês observaram o depoimento? Ele falou de um tempo, de uma época, e que ele queria pegar, onde ele pegava o bonde tal para ir da Lapa para não sei aonde. Ele tinha toda a geografia da cidade na cabeça dos anos 20. Era um malandro da época. Era um espírito mau? Não. Ele se cristalizou no tempo. Foi preciso que o dirigente fizesse ele ver como estava a cidade agora. Ele tomou um susto. E que aquelas mulheres não eram obscenas nem provocadoras. Elas estavam usando o traje de acordo com uma época. Eram senhoras de família, algumas casadas, outras não, pessoas de muito respeito. Não estavam ali se oferecendo. Porque a ideia que ele teve foi essa: essas mulheres não são, nenhuma delas merece o mínimo de respeito. Mas um homem dos anos 20, a mulher se vestia, mal mostrava o pescoço, ele tinha que ficar horrorizado. Ele parou no tempo e no espaço, ele estava cristalizado. É o que o apego nos faz perceber. Essa ideia de que espírito vem preferentemente à noite, isso também é outra fábula que se criou, que o conhecimento racional do espírito vai destruir. O espírito vem a qualquer hora. A minha mediunidade é noturna, eu já ouvi médium dizer isso, isso é um absurdo. Mediunidade é online. Semana passada, de vez em quando, a gente ouve umas coisas. A companheira disse para mim, eu não posso andar naquelas ruas de Madureira, porque eu sou médium de incorporação. Eu disse, querida, incorpora quando você passar, que se eu estiver passando, eu chamo 193, entrego você para o bombeiro. Faz uma experiência. Quando você estiver no meio daquela confusão, eu, se fosse você, ia. Incorporava. Vão chamar 190 e 193. Tomara que levem você e eu ainda peço, traz uma camisa de força. Você é insano, é inconsequente? Como é que você diz isso na porta de uma casa espírita tão conhecida, tão prestigiada? Você é uma vergonha para casa. Você não me entende. Eu digo, então tá. Eu sou médium, eu não posso entrar no cemitério porque eu não sei, um espírito me acompanha. Ué, cadê sua fé, cadê sua segurança? Aí vamos bater palma para os nossos irmãos umbandistas, candomblessistas. Eles fecham o corpo e entram. Fecha o corpo também. Vamos bater palma para eles. Eu fazia palestra num centro espírita de Umbanda, aí Altivo ia também. Eles tinham uma sessão de evangelho, era a sessão de terça-feira de mesa. Eles faziam questão de dizer isso. E os médios que vêm são kardecistas. Aí Altivo dizia, vai falar de evangelho para eles. Vai lá, vai que é bom. Depois, quando eles chamarem para dar passe, pode ir também, porque eles são muito sérios. E eram. Um dia eu cheguei, o guia do trabalho queria falar comigo, o seu arranca-toco. Eu disse, meu Deus, o que esse homem quer comigo? Aí entrei, tirei o sapato, ele fez assim para mim. Eu disse, sim, senhor, pois não, boa noite, o senhor mandou me chamar. Ele disse, eu quero agradecer por você vir aqui, você vem de tão longe, deixa duas idosas sozinhas e vem aqui. Outra coisa, quando você vier falar comigo, não precisa tirar a ferradura. Eu disse, precisa. Ele disse, não precisa. Eu digo, precisa, porque se todo mundo tira, eu vou tirar também. Daqui a pouco as pessoas vão dizer que o médium que vem do Leon Denis, kardecista, está corrompendo o seu terreiro. Toda vez que o senhor mandar me chamar, eu venho igual a eles. Então tá, o garoto que é assim, que seja. Posso te dar um passo? Eu digo, com toda certeza. Agora sobe e fala de Jesus para eles.
A coisa é simples, a gente é que complica. E eu achei, o que ele quer comigo? Ele não vai me chamar para trabalhar aqui. Será que eu fiz alguma coisa, falei alguma coisa que feriu esse povo? Não, ele queria me agradecer. E a vice-presidente estava no portão, porque ele, terça-feira, atendia tarde. Depois tinha reunião kardecista. O salão do centro, o terreiro ficava na parte dos fundos do terreno. Lá embaixo, andava até chegar lá, ele quer falar com você. E ele disse para mim, vai esperar ele no portão que ele está vendo. Eu disse, espírito é assim. Eu fui, já fui tirando as coisas, quando eu entrei, ele já estava só assim para mim. Ele aqui, eu lá embaixo. Eu ainda fui tirar sapato, ele... Eu disse, não, tem que ser. Ou faz igual, ou não faz. Mas então a gente tem que ter... E eles não têm os estudos que a gente tem, mas o guia lá disse, entra que você está protegido, acreditam às vezes mais que a gente. Eu fui fazer uma vez estudo do livro dos médiuns num terreiro de Umbanda e tive que ficar no gongar aqui, eu aqui no meio, falando para eles. Me desgastei muito mais do que se estivesse na casa espírita, porque eles tinham 590 mil perguntas para fazer e tudo mais... Mas eu pensei assim, já que eles pediram, vamos lá atender. E a casa tem uma postura de estudo. Eles vão deixar os hábitos deles? Não. Mas eles têm uma maneira diferenciada e médium lá não faz determinado tipo de coisa. Então, essa história que o espírito prefere sexta-feira, então ficou uma coisa emblemática. O número 13, o 7... ficou emblemático. O 7 era usado nas cabalas. Nós não somos, eu digo, gente, nós somos espíritas. Quantas vezes tem que vir? Não sei, meu filho, vem, vai vindo. Quantas sessões? Quando pergunta isso, está à espera do milagre para você dizer, vem 7, vem 10, depois está livre. Não é assim que funciona. A questão dos túmulos também. O espírito, muitas vezes, nem está ligado àquilo. A gente vai, às vezes, fazer uma homenagem num túmulo, o espírito está em trabalho. Ele agradece? Agradece. Mas, de repente, aquele dinheiro, se fosse convertido por uma obra assistencial, por uma cesta básica, aquele espírito talvez ficasse muito mais feliz do que eu gastando dinheiro em flores, do que... uma série de situações, mas vai passando, por favor. Eu vivenciei uma situação no dia de finados. Eu fui fazer a prece lá no Leon Denis, a palestra. Aí a minha amiga trouxe uma médica, amiga dela, uma bambambam, uma especialidade rara. Ela disse assim para mim, eu gostei muito de vir aqui, porque eu não fui censurada. Ela não me falou os títulos, não, mas eu sei que ela tinha doutorado até no exterior. Ela disse, está vendo essa bolsa aqui? Era uma bolsa simples, de supermercado. Eu vim do cemitério. Os meus colegas que têm CRM igual a mim, zombam da minha cara. Mas eu sou o que eu sou hoje, a menina pobre da zona norte do Rio de Janeiro, por causa daqueles pais trabalhadores, honestos, e que eu fui para a faculdade de medicina pública, senão eu não seria doutora. E eu, por uma questão de gratidão, eu tenho que ir lá todo 2 de novembro. Essa bolsa tem flores, tem o rapaz que trabalha para a gente, eu pago mensalmente. Diz para mim, o que é que Allan Kardec pensa? Eu disse, meu amor, continua fazendo e faz o bem, porque eu sei que ela atendia muito paciente, gratuito, ainda dava até o remédio, e ela não sabe que eu sei disso. Eu disse, você continua fazendo o bem e faz aquilo que a tua consciência manda. Quem é que paga o combustível do carro? Quem é que paga o rapaz do cemitério? Ela disse, eu preciso disso. Eu oro pelos meus pais, eu sou grata a eles, mas no 2 de novembro eles iam pelos meus avós,
eu tenho obrigação moral de ir, eu continuo indo. Os seus atos é que vão fazer a diferença. Se eu vou vir sempre no Leon Denis, primeiro no cemitério, depois assistir à prece, eu digo, fique à vontade. Porque ela precisava daquele culto exterior. Ela disse, no meio médico eu sou censurada. Uma médica com títulos e para cemitério, dia de finado, você é ridícula. Eu pego a minha bolsa e vou. Ainda vai com essa bolsa feia de supermercado. Se eu sou uma mulher comum, eu vou ao supermercado, eu vou a banco, eu vou à feira. Eu sou filha de pobre, de subúrbio da Zona Norte do Rio. Para mim isso não faz diferença nenhuma. E a doutora hoje é filha daquele casal lá. Eu só não os vejo ali, tá? Mas se isso te faz bem, querida, vai. Eu ia dizer o que para ela? Não ia mudar nada. E o sentimento? Ele vai falar, não se deve considerar absolutamente a falsa crença em lugares assombrados. Falsa ela não é, porque tem espíritos ali que têm uma ligação, ou ele é apegado ao lugar, ou tem alguém ali que ele gosta, ou ele parou no tempo e no espaço, ou ele acha a casa é minha. Isso tudo são lições para a gente de vida. A gente sai de manhã para trabalhar, ou sai até para vir ao centro, pode não voltar. O guarda-roupa vai ficar lá, o computador, o carro na garagem, e os herdeiros vão fazer o que eles acharem melhor. E a gente não tem que se preocupar mais com isso. Não me pertence mais. Caixão não tem gaveta, que coisa boa. Já pensou se tivesse? A gente ia ter que ter horário de desobsessão de manhã à noite, caixão com gaveta. O coveiro abriu, roubou a gaveta tal. Ia ser uma confusão tremenda, né? Na Revista Espírita de 1860, essa história de um danado ela é muito interessante. E os lugares assombrados são sempre habitados por antigos moradores? Não necessariamente, gente. É a questão da vibração do fluido. Muitas vezes está ali alguém que ele ama, ou que ele detesta, ou que ele persegue, ou que ele se retroalimenta. A gente vê muito caso de encarnado que é o obsessor do desencarnado. E mantém ele, nutre ele gosta de ficar com aquela pessoa. Então, às vezes até por hábitos. Semana passada teve uma situação na mesa onde eu estava, que o espírito gosta dos hábitos da casa, que não são muito saudáveis. Ele disse, não me tira de lá, eu não quero mal a ninguém, mas eu me sinto bem. Quando começa esse negócio de ler Evangelho, de chamar Leon Denis, Allan Kardec, eu não suporto isso. Porque cada vez que eles vêm aqui, eles estão enfraquecendo esses hábitos, eu não gosto. Então ele está ali para se alimentar. O doutor Erma, que é o nosso dirigente mediúnico, que foi médico na última encarnação, ele disse, tem tratamento para você. E vou te dizer mais, com recaídas, porque todo doente tem recaída. Se você quiser, a gente pode propor um tratamento, mas você tem que querer. Ele disse, eu não sei querer bem, eu não quero, não. Ele disse, meu filho, é necessidade. Chegou, já deu para você, então agora vamos tentar. Na primeira não vai dar, é um dia de cada vez. Vamos? Ele aceitou ir. Então ele não tem ligação com aquelas pessoas de passado, de nada, questão de hábitos. Certa vez aqui nos trabalhos em mesa, uma entidade falou exatamente isso aí. Falou, eu estava passando. Mas como é que você chegou naquela casa? Eu estava passando, resolvi entrar. Entrei e gostei muito. Eu não pretendo sair. Estou lá, estou agradável. Não tenho nada contra os moradores, mas quero ficar lá. Esse foi mais longe, foi numa noitada. Ele gostou da performance do rapaz, muito namorador. Ele disse, eu vou ficar com ele. Aí chego numa casa, tem culto no lar, chama Allan Kardec, chama Leon Denis, chama Bezerra de Menezes, eu detesto isso tudo. Gente, mas ele está errado? Não, ele disse o que ele pensa, o que ele sente. Esse cada vez que o cara para ali para escutar aquilo, de repente não quer ir para
para o lugar, uma sexta-feira como hoje, vai ficar em casa? Não, ele tem que ir para onde tem, para o foco, para eu poder me alimentar. Ele não tinha raiva, ele disse, eu fui passando naquele bar, eu gostei daquele, porque ele parecia comigo quando eu estava encarnado. Sintonia, semelhança, afinidade. É um obsessor? É maléfico? Não. Odeia? Não. Às vezes o obsessor é um pai, uma mãe, que a gente não o deixa seguir, porque a gente confunde saudade com desespero, e ele fica ali. E quando a gente vai fazer o trabalho de libertação, eles ficam contra a gente. O obsessor, às vezes, é um amor nosso, do coração. Eu vi um trabalho na casa onde eu comecei, assim, a médium não tinha assim, nenhum controle, nenhum determinado grau de instrução. Então o espírito gritava, eu quero meu marido, o marido é meu, ele é meu. Depois a gente veio saber, era uma pessoa que estava na assistência, casou-se com um dito cujo e vivia doente, era a esposa dele que não aceitava. E ela dizia ferrenha, o marido é meu. Não adianta, outra não entra lá. Quantas entrarem, eu tiro. Então, era um obsessor. Era um obsessor. Todas as mulheres que ele, na tentativa de dar continuidade à sua vida, ela não aceitava. Isso não é amor. Isso é paixão, é posse. Fulano é meu, Beltrana é minha. Fechou. Vai para 11, 12, 13, por favor. Essa história de dama branca, esses contos de fada, que a gente não pode misturar conto de fada com realidade. Tem umas histórias muito interessantes. Daqui a pouco a gente vai achar que Chapeuzinho Vermelho, que a Branca de Neve também tem alguma coisa aí de espiritual. E já nos divertiram. Há uma época aí atrás, algumas décadas, deixa para lá quantas, e a gente gostou muito, né? Aqueles livros cheios de figurinha, e era lindo, uma delícia. Ainda bem que tem gente rindo, não sou eu só. Será racional temer esses lugares assombrados pelos espíritos? Não. Isso é bom para a gente se ver. Eu vou para onde? Eu gosto muito de uma frase do Dr. Bezerra de Menezes, que ele diz assim, o espírito vai buscar o seu centro de interesses. Qual é o meu? Qual é o seu? Eu posso desencarnar daqui a pouco. Não agora, porque a gente não tem mérito. Desencarnar aqui dentro vai dar um problema seríssimo, mas ali na calçada pode, que a rua é pública. E como acabou de sair da reunião. Que espírito. Fulano sempre foi puro, né? Acabou o trabalho. Vai nessa. Então, a gente tem que desmistificar, a gente tem que procurar causas dentre vários fatores, e a gente também tem que treinar desapego, porque essas situações ocorrem porque o espírito é apegado. De repente, eu amo aquele apartamento que eu moro. Desencarno o pobre do infeliz que vem depois, que não tem nada a ver, que nem me conheceu. Não, ele não pode ficar aqui, que é meu. Gente, pelo amor de Deus, por favor. Oi. É melhor... Peraí. Não, fale rápido. Fale devagarinho. É muito interessante. Acho que, eu não sei se foi um livro de Chico, de Francisco, sei lá, de Editora União, não sei o início da história, mas a história é o seguinte: depois de 6 anos de evangelho no lar, uma família ainda estava muito assustada, porque a casa era como se fosse uma casa assombrada. E os espíritos já continuavam ali, e eles achavam que aquele evangelho no lar não estava dando certo, né? E aí Chico vai e responde, e fala, minha irmã, na sua casa tinham 100 espíritos
100, porque aqui tem um diamante que muitas pessoas morreram, outros se suicidaram, outros mataram, e nós já tiramos 87, 86, uma coisa assim, e ainda falta o tipo 14, 18. Então, nós chegamos à seguinte conclusão, só tem um jeito, nós vamos tirar o diamante da sua casa, que vai ser a única forma deles saírem. E assim eles saíram. Belíssima ilustração, e tinha que ser Chico, né? Como às vezes a reencarnação é o processo de desobsessão. Já trouxe o espírito, já esclareceu, já mostrou. Não aceita, bota lá, vai viver junto, netinho lindo, vai ninar ele. Faz batatinha frita para mim, vovó. E ele pisa nela, ele é tão bonitinho, me bate, lindo. Aí não bota limite, ele vai continuar obsessor. Ele é lindo, ele me bate, me aperta, me morde. Que criança adorável. Então, mês de expulsar, a companheira acabou de trazer um fato forte, cirúrgico e necessário. Às vezes a gente tem que extirpar um órgão para continuar o corpo vivo e dar sequência à nossa caminhada. Às vezes a gente chega numa consulta médica e sai traumatizado, porque a proposta é pesada, mas é a maneira da gente prosseguir. Então, muitas vezes tem que ser isso, você tem que ir lá na ferida e arrancar a ferida. Enquanto tivesse o diamante ali e outros que ainda poderiam vir. Então, a gente tem que pensar Por isso que essa questão da gente participar é muito importante. O que será que eu tenho dentro de mim que precisa ser tirado para eu dar esse passo? Eu vou desencarnar qualquer hora dessas. Vou deixar a família, a casa, às vezes uma chefia. E alguém vai ter que dar continuidade nisso. Até dentro da casa espírita. Mas era o meu lugar. Vamos ter que pensar nisso. Qualquer um de nós aqui pode ser um assombrador. Na família, no trabalho, até dentro da casa espírita. É complicado, gente, não é fácil, não. Ser espírita... Eu tenho um amigo que ele desencarnou com 48 anos, teve um infarto fulminante. Ele diz, eu amo a doutrina espírita, mas tem horas que ela é tão cruel. Quando eu paro para pensar... Henrique saiu, me lembra do Henrique? Não me lembra dele, lá do Leon Denis. Aí ele dizia, porque você vai parar para pensar, tu é o cara da pesada, hein? Por isso está hoje aqui. Às vezes eu preferia não ter conhecido isso, não. Mas é complicado. Esse estudo de hoje, embora fale de mediunidade, é um sacode. Marisa está só olhando para mim e rindo. Gente. A gente faz terapia junto. Então, acabou o tempo. Tá, pode ficar. Só pessoas bondosas. Vem. Vive as tripolias com maus espíritos. Será que elas são realmente boas? Há, no entanto, pessoas muito bondosas que vivem às voltas com as tropelias dos maus espíritos. Por quê? São essas pessoas realmente boas? Só um comentário que você falou sobre a doutrina espírita, né? Que o Deolindo Amorim dizia, espiritismo é caminho da perdição, porque depois que você aprender isso tudo e não fizer, você está roubado, não tem nem a desculpa de dizer que desconhecia. Mais será pedido a quem mais foi dado, né? Capítulo 18 do Evangelho. Eu entro ali, não saio mais, me enterro, parece uma areia movediça me puxando para baixo. Aí depois ele diz, não põe a candeia debaixo do alqueire, você tem que mostrar. E o povo, você não é espírita? Sou, sim, senhor. Pois é. É muito complicado. Mas eu acredito que a gente não queira mais voltar atrás. Essa doutrina é linda, né? Ela dá um sacode na gente, joga no chão, bate, a gente sai dali assim. Vou continuar. Cadê o Evangelho? Me dá aqui que eu vou ler mais para me auto-torturar.
Aí os espíritos chegam, o que vocês gostam disso? Porque não estão em casa. Essa hora podia estar vendo a televisão com a roupinha à vontade, está aqui, é falta do que fazer? Não. É amor aquilo que a gente aprendeu. A coisa está assim meio alegre, mas não debochada. É a alegria de sermos espíritas e tentar quebrar um pouco a seriedade de algo tão pesado. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que a gente possa pensar, será que eu posso ser um assombrador amanhã? Pois é. Mas José, eu gostaria, nós ainda temos 7 minutos, eu gostaria de fomentar com o pessoal um pouquinho mais, aproveitar aqui, né? Afinal de contas, isso tem sido uma coisa que a gente tem trabalhado, né? Aumentar, o objetivo é esse, né? Eu queria, porque nós temos até 20h30, né? Ou próximo disso. Alguém quer fazer um comentário? Eu tenho até já um para começar. É uma pergunta teórica, mas para você desenvolver, né? Com relação às fórmulas cabalísticas muito comuns de serem utilizadas, como Eliphas Levi e tantos outros colocam em livros, né? Riscados nos chãos. Não é? O que você acha disso para afastar esses espíritos? Você acha que para alguns isso pode dar certo, ou isso não dá certo em momento nenhum, ou até dá certo? É só a gente ir lá no Livro dos Espíritos, 551 a 557. Poderes ocultos, talismãs, feiticeiros. Nada disso funciona. E determinados espíritos, eles podem até se servir disso para zombaria. A prática mediúnica desse trabalho já tem mostrado isso. Eu já vi muito espírito rindo e cuspindo, dizendo, eu faço, aconteço, eu mesmo mando botar e eu mesmo... Então não tem valor nenhum, a questão é pensamento, é mudança. Nenhum culto externo, nenhuma fórmula externa. Se tiver um Livro dos Espíritos aí... Tem uma das questões, então, que é nevrálgica, eu acho que é a 552. Enfim, não faz efeito nenhum. E nós estamos na era da libertação, né? A gente é espírito, nem defumador, não vai. Aí eu tenho a minha dirigente que me treinou, ela dizia uma coisa, eu detesto carranca, eu acho carranca horrível. A gente vê naqueles documentários Rio São Francisco, as carrancas na frente do navio. Ela dizia assim, a bicha é tão feia que nem o mau espírito quer, tem que sair de perto, porque se eu sou o obsessor e chego num lugar, tem uma coisa dessa horrorosa, eu saio. Ou então eu dou um jeito de quebrar a carranca. E esse é o cara, ele ainda vem com material pronto. Então, 552 do Livro dos Espíritos. Que se deve pensar na crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética de que podem fazer mau uso, se maus forem seus espíritos. Vocês vão continuar lendo em casa, não vou ler para vocês não, até porque não dá tempo. Depois, tem uma aqui, que eu estou querendo achar, 554, responde o que Dionísio perguntou. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que se chama virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal, que apenas lhe auxilia a concentração, é verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza dos espíritos. E na 557, bênçãos e maldições. Pode a bênção e a maldição atrair o bem e o mal? Para aqueles sobre quem são lançados, Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna o que a profere. Então, 551 a 557 do Livro dos Espíritos. Eu, espírito mortal, penso, atraio, posso repelir, deletar. O que eu fizer está marcado. Não adianta fórmula, ponto, talismã, palavras sacramentais, não resolve. Já tem 3 minutos.
De tudo isso que você falou, a gente percebe que sobre esse núcleo de assombração reside um sentimento, que é o apego. Você pode se apegar no campo emotivo, de alguém que você deixou, você não larga, ou no campo material, um lugar que você acha que você ainda tem posse. Mas o sentimento-chave disso tudo é o apego. Então, o convite maior da doutrina espírita, a gente conversar sobre isso hoje, não, sim. É o desapego, a gente treinando isso, não é verdade? Nessa compreensão de que nada absolutamente vai te pertencer, a não ser suas aquisições morais, espirituais, as bênçãos da virtude, da sabedoria, que a gente tem que, ao longo de uma vida, tentar acumular. É isso. O resto, esse apego é a raiz, como você falou, é a chave de todos os processos, né? Aí eu só queria lembrar um caso do que meu pai contou, lá do sertão do Ceará, do Aracati. Ele dizia que tinha uma casa considerada, ver essa história, é rapidinha, assombrada. Então as pessoas que passavam ali, às vezes o cavalo não queria continuar, relinchava, tinha que bater bastante, porque ele saía. E papai, um dia, que ele estava recolhendo gado, ele teve que passar por lá. Era um adolescente, um menino quase. Quando ele passou, ele lembrou daquilo, e na mesma hora o cavalo, mas aí ele sentiu que alguém agarrou nas costas dele, assim, mas agarrou para valer. Ele não olhou para trás, ele tocou o cavalo, e depois que passou, quando ele chegou na porta do sítio, aquilo saiu. Quer dizer, era realmente uma entidade que ali se comportava dessa maneira, né? Agora, o susto foi monstruoso, né? Que estava muito longe ainda de conhecer a doutrina, né? Teve uma situação, rapidamente, na Zona Oeste, no bairro de Bangu. Eu nem sabia, o endereço foi chamado na sala em que eu estava. O espírito veio e ela disse assim: eu sou a maior feiticeira da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A médica que estava me dando apoio, ela disse: a dona fulana, da rua pelo endereço, a dona fulana. Aí foi feito o trabalho, depois a gente veio descobrir que foi a colega da outra sala, médium, que colocou o nome. Essa médium era dentista, já desencarnou, essa família toda são meus pacientes, e essa casa era dita assombrada do meu tempo de garota. E os meus pais proibiam a gente de ir, e os pais das minhas amigas. Uma tarde lá nós resolvemos fazer uma incursão, empurramos o portão, aquelas brincadeiras de jovem, um empurrando o outro, eu caí lá dentro. Ela estava sentada numa cadeira alta, e eu saí correndo com medo, porque a casa, se meus pais soubessem que eu estava lá, já viu. E as coisas, eu não sabia de nada, exatamente nada. As coisas acontecem lá e eles não param de me pedir ajuda. Aí essa outra médica que estava na minha sala, ela disse: quando eu vi o endereço, rua X, número Y, eu disse: a casa da dona fulana. Ou seja, o ambiente ainda estava impregnado. Isso foi antes do tio partir, uns 18 anos atrás. A casa considerada mal assombrada, e quando chamou o endereço, eu incorporei no ato o espírito. E ela disse para o dirigente: não mexa comigo, que eu sou a maior feiticeira da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Nancy disse: vi logo que era a dona fulana, não perdeu a majestade. Eu disse: não tem majestade nenhuma, só tem o título. Porque na condição que aquele espírito estava, depois que ela foi atendida, a casa não foi mais assombrada. E já era coisa antiga, ou seja, ela desencarnou e continuou com o poder de enfeitiçar as pessoas. Porque o trabalho todo que ela fazia era em torno dessa coisa de dar marido para um, de tirar emprego do outro. E depois aí foi se agravando, né? Aí você desencarna, tem cheio de poder, está cheio de espírito aí à sua volta. E para encerrar, muito obrigado a todos, um ótimo trabalho para vocês. E como disse Gesilda, o desapego é a raiz disso tudo. Olha lá, está fazendo sinal, você. 31 já, Dionísio. Depois não briga comigo. É rapidinho. Depois os espíritos vão dizer: eu quero ver esse que o homem está falando. É lógico que a questão dos amuletos, eles não têm nenhum significado no sentido da ação que eles possam realmente representar. A questão do ponto riscado é que eles, na verdade, servem como simbologia em relação à identificação daquele guia ou, às vezes, da casa. Por exemplo, a casa que eu frequentei durante muito tempo, ela tinha uma simbologia, que era um círculo
uma cruz, um triângulo, e era um coração no meio do triângulo, que representava o amor e a fé universal baseado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, sabendo que a Umbanda ela tem aquele sincretismo religioso, então essa simbologia existia. Entendeu? Não, corrigindo o que eu falei, é mais a questão das fórmulas, dos talismãs, dos amuletos, porque a gente sabe que esse tipo de situação muitas vezes é o identificador do espírito, mas ele nem sempre precisa disso. Eu visitei um centro de Umbanda que meu tio frequentava. Quando eu fui falar com a entidade disse para mim: eu conheço você, lá daquele centro que você vai, que é lido e escrevido. Aqui, meu filho, não dá. Aqui eu tenho que usar isso, o médio tem que tirar o sapato, eu tenho que chamar um médio de cavalo, dizer que o sapato dele é ferradura. Lá onde você vai, eu me comunico com você sentado à mesa e falo de Jesus. Aqui eles não querem isso, eles querem uma coisa mais... Eu sou o mesmo espírito, eu trabalho lá onde você vai. Valeu, gente, obrigado. Chegou.